Para você na nossa sintonia, sejam bem-vindos. Muita gente está sabendo já, né? É de conhecimento de todos aí que o Lula vai aos Estados Unidos encontrar com o governo americano, encontrar com Donald Trump. Mas o Flávio Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Será que isso daqui preocupa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Será que Flávio Bolsonaro foi ter um encontro com membros do governo americano? Pois é, minha gente. Flávio faz bate-volta aos Estados Unidos às vésperas da reunião entre Lula e Trump. Senador do PL justificou a viagem como missão política ou cultural e fica no país até a quarta-feira, dia 6, um dia antes do encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump. Isso daqui nas redes sociais levantou o maior burburinho, né? Nós aqui da Terra FM não podemos afirmar isso, né? Que teve algum encontro entre Flávio e membros do governo americano ou até mesmo com o próprio Donald Trump. Mas os adeptos aí às teorias de conspiração dão conta de que, né, poderiam estar aí reunidos e inclusive até com Donald Trump. Será? Será? Pois é exatamente o que está aí rodando nas redes sociais. Presta atenção, meus queridos. Na Casa Branca, Lula e Trump falarão de PIX, terras raras e facções. Os dois presidentes têm encontro marcado em Washington na quinta-feira, dia 7. Entre os temas da visita estão cooperação para combate ao crime organizado, oposição americana ao sistema de pagamento digital do Brasil e a negociação para a exploração de minerais críticos. Há alguns bastidores sobre essa conversa. Inclusive uma é que há aí uma possível negociação no ar. Estão lutando para isso, que Lula ceda na questão aí de metais raros, nas terras raras, e em troca disso os Estados Unidos não classifique PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Segundo bastidores, não só aqui do Brasil, mas é o que vem dos Estados Unidos, através aí de jornalistas que lá estão, é de que há aí uma proposta, um possível acordo de não classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas e em troca Lula estaria disposto a negociar essas questões das terras raras. Como eu disse para você, não é a verdade absoluta, não foi noticiado isso ainda, é apenas um bastidor. E é claro que até o fim da semana, com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, nós estaremos sabendo muita coisa e estaremos destacando aqui para você. Inclusive, há uma bomba, né, vinda dos Estados Unidos contra empresas brasileiras. Olha só, os Estados Unidos estão investigando frigoríficos brasileiros por suspeita de cartel. Autoridades apontam concentração de mercado e menciona JBS ao defender maior concorrência no setor. Será que essas empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos estão combinando preço? Estão ali formando um cartel para poder ditar o preço dentro dos Estados Unidos? Meus queridos, brasileiro é fogo, hein? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, abriu uma investigação para apurar possíveis violações às regras de concorrência na indústria de processamento de carne. O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 4, pelo procurador-geral interino Todd Blanche. A apuração envolve grandes empresas do setor, JBS, Cargill, Tyson e Netion Beef, controlada pela MBRF, a união entre a Marfrig e também a BRF. E ocorre em meio à escalada do preço da carne bovina no país e a redução do rebanho, dado ao Federal Reserve Economic, data que revelam o quilo da carne moída chegou a $6,75, equivalente a R$ 35,10
em janeiro, uma alta de 18% em relação ao ano anterior. Tinha que chamar, né, os americanos para vir aqui no Brasil, né? Vem aqui para ver o quanto é caro a carne aqui. Vem aqui, estão, né, aí queixosos, né? Porque pode haver aí uma espécie de cartel que está sendo investigado, onde eles estão ali combinando o preço, fazendo articulação para poder manter o preço nas alturas, né? A Brooke Hollins, secretária de Agricultura de Donald Trump, falou sobre a JBS, um frigorífico investigado nos Estados Unidos por possível conluio. Tem histórico de documento de corrupção internacional e atividades ilícitas. Essa é a JBS. Tem aqui, eu vou ter que fazer a tradução, para quem está no YouTube vai ver a legenda do vídeo, mas para quem está na rádio vai ter que ouvir a minha voz, né? Eu vou ter que fazer aqui a narração aqui do que foi dito aí pela secretária americana de Agricultura do governo de Donald Trump. Vamos lá então acompanhar aqui. A consolidação na indústria de abate de carne nos Estados Unidos resultou em apenas 4 grandes frigoríficos. Vamos continuando. To just 4 meat packers. JBS, uma empresa de propriedade brasileira, Cargill, Tais Foods, Netion Beef e outra empresa. Essas 4 empresas monopolizam cerca de 85% do mercado de processamento nos Estados Unidos hoje. Isso criou um cenário assustador para os pecuaristas. A consolidação da indústria reduz as opções para nossos pecuaristas que buscam vender o seu gado. Enfraquece o seu poder de negociação e cria o risco de dependência de um único comprador. Com o passar do tempo, fica cada vez mais claro que a segurança alimentar é de fato segurança nacional. Becomes more and more clear that food security is truly national security. One Brazilian-owned company holds roughly a quarter of the market. Uma empresa de propriedade brasileira detém cerca de 1/4 do mercado e tem um histórico documentado de corrupção internacional e atividades ilícitas. As a documented history of international corruption and illicit activity. The brutal reality is that such foreign ownership... A dura realidade é que essa propriedade estrangeira de frigoríficos está associada não apenas à corrupção, mas também a cartéis. ...of meat packers has been affiliated not just with corruption, but also cartels and as recent as last week, slave... E tão recente quanto na semana passada, a trabalho escravo, que já é grave por si só. ...labor, which is bad enough on its own, but it's also to the detriment of... Mas também prejudica os grandes pecuaristas independentes e os consumidores americanos. America's great independent ranchers and consumers. Further, when just... Além disso, quando apenas 4 empresas controlam o mercado, suppliers and food prices... fornecedores e preços de alimentos são fortemente abalados quando ocorrem disrupções. O presidente Trump está bem ciente desse desafio, como evidenciado por sua diretriz no Truth Social em novembro, que é a rede social do Trump, né? A Truth Social. As evidenced by his Truth Social Directive last November, directing the Department of Justice to investigate... ordenando que o Departamento de Justiça investigue os Big Four por possível conluio e manipulação dos preços. The Big Four meat packers for potential collusion and price manipulation. Ensuring these... Garantir que essa prática não ocorra protegerá tanto produtores quanto consumidores. Do not happen will protect both producers. Muito bem, gente, isso com certeza, como disse aí a secretária de Agricultura do governo de Donald Trump, lá é secretário, né? Aqui no Brasil são ministros, né? Então a ministra de Agricultura do governo de Donald Trump dizendo que o Trump está sabendo, está de olho. O governo do Donald Trump, o próprio presidente, está de olho, ele sabe o que acontece
Inclusive, né, isso poderá ser sim palco do encontro entre Lula e Donald Trump. Ou seja, Lula tem um grande desafio. Terá que responder por muitas questões. Há quem diga que Lula pode, de uma certa forma... Perdão. Há quem diga que Lula pode, de uma certa forma, estar sendo atraído para uma espécie de armadilha. Que essa visita lá, Lula pode ouvir muita coisa no Salão Oval. Isso já aconteceu antes. Outros presidentes, ao se sentarem com Donald Trump, chegaram até a ser humilhados e expulsos de lá. Há essa grande preocupação, a própria CNN comentou isso, nos bastidores do governo Lula, há essa preocupação aí. Afinal de contas, Lula vai ter muito o que conversar com o presidente americano. Há quem diga que ele não retornará de lá muito satisfeito. Dando sequência aqui no nosso programa, correndo aqui com o nosso jornalismo para poder dar tempo de deixar você muito bem informado. Presta atenção nessa informação aqui, que ela é bem importante e acabou de sair. Conselho de Ética da Câmara suspende mandatos de Marcos Pollon, Marcel Van Hatten e Zé Trovão por 2 meses. O colegiado aplicou punições por ocupação do plenário em agosto de 2025. Os parlamentares ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Mas é fato que o Conselho de Ética suspendeu então o mandato de 3 parlamentares. À época, eles fizeram um protesto e ocuparam a mesa diretora da Câmara dos Deputados, o que deixou o Hugo Mota, o presidente da Câmara, bastante furioso. Vamos lá então acompanhar aí a fala dos deputados. Temos aqui os 3 processos do Conselho de Ética, do deputado Marcos Pollon, do deputado Marcel Van Hatten e do deputado Zé Trovão. Como líder da oposição, tenho certeza absoluta que nós iremos utilizar todo o regimento. Iremos agora recorrer, assim que terminar o prazo, para a CCJ. E só iremos ser derrotados no plenário com a votação final. Iremos até o fim, porque esses parlamentares aqui não cometeram crime nenhum e não desrespeitaram o artigo 55 da Carta Magna, nem o regimento interno. Zé Trovão, bora. A luta continua já. Pessoal, vamos lá, nós vamos vencer essa aí, porque no final tudo dá certo. Eu disse, é uma medalha de honra ser condenado por esse Conselho de Ética da forma como foi o processo. Vamos para a CCJ e vamos batalhar por cada voto no plenário e contamos com vocês. Paulo, é isso aí. Nós vamos vencer essa batalha, porque o que foi julgado aqui hoje é a voz das vítimas do 8 de janeiro. E eles não vão calar essas pessoas que sofreram esse abuso por conta de alguns ministros do Supremo, em especial Alexandre de Moraes, que infelizmente alguns têm medo, se querem falar o nome. Quem se levanta como pré-candidato ao Senado não pode ter esse medo. Estamos aqui desde 9 horas da manhã, trabalhando duro, quase meia-noite, mas estaremos aqui defendendo todos os parlamentares. Muito bem, esse falando é o Cabo Gilberto, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Tiveram então com o Marcos Pollon, o Marcel Van Hatten e o Zé Trovão, que tiveram, através do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, seus mandatos suspensos pelo prazo de 2 meses. À época, eles estavam protestando contra o Hugo Mota, que não pautou o projeto de anistia. Eles tinham um acordo com o Hugo Mota por questões ali da eleição do Hugo Mota, onde a direita votou em favor, então, a eleição, né, do Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados, e passa mês e nada do Hugo Mota pautar o PL da anistia, que acabou virando, né, o PL da dosimetria, e aí eles estavam em protesto, e agora saiu o resultado, depois aí, acredito eu, 7 meses depois, ou 5 meses, entre 5 e 7 meses, saiu o resultado, então, ontem, numa longa sessão, e acabou, então, suspendendo, não cassaram o mandato, suspenderam os mandatos aí de Marcos Pollon, Marcel Van Hatten e também do deputado Zé Trovão. Zé Trovão é aquele deputado que usa, né, um chapelão branco, ficou conhecido aí por ser, né,
ser caminhoneiro, né? Participou dos protestos aí dos caminhoneiros. O Nicolas, ele publicou uma nota: dia vergonhoso para o parlamento hoje. O Conselho de Ética da Câmara acaba de punir os deputados Marcel Van Hatten, Zé Trovão e Marcos Pollon com uma suspensão de 2 meses de mandato, simplesmente por se manifestarem na mesa diretora do plenário da Câmara. O pior de tudo, isso ter acontecido após uma manobra que cancelou as votações em plenário de hoje, só para punir os deputados. Juntos são mais de 400 mil eleitores censurados. Contem comigo para reverter essa decisão absurda na CCJ. Não vamos normalizar parlamentar sendo punido por representar aquilo que milhões de brasileiros defendem e pensam. É isso aí, minha gente. Ainda sobre o PL da dosimetria, a Folha de São Paulo destaca hoje que o STF não vai derrubar o PL da dosimetria. STF tende a validar o PL da dosimetria, mas com recados sobre combate a atos antidemocráticos. Parte dos ministros discorda da proposta aprovada que beneficia réus do 8 do 1, mas reconhece a atribuição do Congresso. Após a derrubada do veto de Lula, PT anunciou que vai entrar com ação na corte. Então tá aí, então foi uma derrota para Lula. Mais uma vez a gente vê, né, o PT caminhando para nesse sentido de recorrer à Suprema Corte, e é um direito deles, né? Mas a que tudo indica, o STF tende a dar uma resposta dizendo que isso é um assunto do Congresso Nacional, e se foi debatido, discutido no Congresso Nacional, tá tudo certo. O ministro Luiz Fux foi sorteado para ser o relator da ação que questiona a derrota de Jorge Messias no Senado. Entidade aponta irregularidades na votação e cita a antecipação de resultado por Alcolumbre. Também pede a análise dos senadores. Eles estão revoltados porque o Lula teve essa derrota. Na verdade, essa derrota do Jorge Messias, ela pegou mais forte ainda o governo, porque tanto o governo, os políticos tinham a ideia, Lula também tinha essa ideia de que seria uma vitória e uma derrota. Perderia na questão ali para o Congresso Nacional, a questão do veto, desde quando começou a votar PL da anistia, que depois se transformou em PL da dosimetria. O brasileiro, os senadores, os deputados, a imprensa, todo mundo sabia que após passar nas duas casas, Lula iria vetar. Lula não quer anistia para ninguém, nenhum tipo de benefício aos integrantes do 8 de janeiro. E cá entre nós, eu até digo que o Lula perdeu uma oportunidade dele mesmo ter dado anistia e ter feito toda a movimentação política em torno disso. É uma oportunidade que ele perdeu. Ele preferiu adotar o discurso aí de antidemocracia, de combater aqueles que foram presos no 8 de janeiro, só que, como eu estava falando, pela mesma maneira que o Lula, que nós, os brasileiros, a imprensa sabia que o Lula ia vetar, sabíamos também que o Congresso Nacional derrubaria o veto de Lula. E aconteceu. Então o próprio Lula, ao vetar o PL da dosimetria, ele sabia que o Congresso iria derrubar o veto dele. Obviamente, tentaria, né, trabalhar contra. Mesmo esperada, é sim uma derrota. Só que o caso do Jorge Messias pegou, inclusive, muita gente de surpresa. Não só Luiz Inácio Lula da Silva, pegou a imprensa, pegou aí o povo brasileiro de surpresa, porque a carta marcada é que seria uma derrota para Lula e uma vitória aí para o Congresso. E não duas derrotas para Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, Lula, segundo os bastidores de Brasília, estuda reindicar, digamos assim, ou indicar novamente Lula Lula pretende, né, indicar novamente Jorge Messias ao Senado para a vaga de ministro da Suprema Corte. Será? Será que ele vai correr esse risco de
perder novamente? Para você ligado aqui comigo, mandando aquele abraço todo especial aos amigos e amigas sintonizados da Terra FM no nosso canal do YouTube. Muito bom dia para você, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ver isso depois, ver o nosso programa depois, tá bem? Abraço aqui todo especial a Neuza. Oi, Neuza, tudo bem? Neuza do Nascimento. Buenos dias, desde da Espanha. Oi, está lá na Espanha nos acompanhando. Obrigado, querida. Deus abençoe. Francisca Souza, no Espírito Santo, valeu. Grande abraço também para Rosaura Ernes, nos acompanhando. A Marisa Simões, é isso? Marisa Simões Lemes. Ela é de Atibaia e está nos acompanhando. Glares, nos Estados Unidos. Edson também nos acompanhando em Manaus. Grande abraço, meu querido Edson. Deus abençoe. Pessoal, amanhã, pelo horário de Rondônia, a partir das 7 horas da manhã, estaremos de volta, ao vivo, ao longo do dia. Tem toda a programação da Terra FM no YouTube, com postagens, né? Tem os melhores momentos da nossa live, que acontece às 7 horas da manhã, e no meio da tarde a gente posta aí algum assunto que foi tratado no programa de hoje. E eu convido você a estar comigo todos os dias, pelo horário de Brasília às 8, pelo horário de Rondônia às 7 horas da manhã. Grande abraço do Fábio Rodrigues, estarei de volta então amanhã, 7 da manhã, pelo horário local de Rondônia. Grande abraço, pessoal. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.